Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o Ministério Celebrando a Vida da Primeira Igreja Batista de Irajá. Estamos apresentando aqui o programa História de Superação e o nosso objetivo como ministério é restaurar relacionamento. Relacionamento seu com você mesmo, com seu próximo e, acima de tudo, com Deus. E quando você aprende a restaurar relacionamento, você vence os vícios, os traumas e os maus hábitos. Então hoje nós temos aqui a presença de dois irmãos, duas pessoas muito abençoadas, que nesse processo de recuperação vão compartilhar um pouco conosco da sua história. Temos a presença aqui do Felipe. Felipe, você pode se apresentar? Eu sou o Felipe, filho amado do Senhor. Eu tenho 30 anos e me recupero nas áreas de depressão e baixa autoestima. Coisa boa. Felipe, seja bem-vindo, tá? Um prazer poder te receber aqui. Prazer é meu. Bom, estamos aqui também com o Tadeu, que é irmão do Felipe, então temos aqui uma família, né? Tadeu, você pode se apresentar? Eu sou o Tadeu, filho amado do Senhor, tenho 43 anos e estou em recuperação na área da ira, agressividade e procrastinação. Coisa boa, né? Então, assim, Felipe, você acabou de falar agora que você está em recuperação. Nós entendemos aqui no Celebrando que a recuperação é um processo. Não é à toa que a gente diz que temos que viver um dia de cada vez, né? Queria que você dissesse, de forma resumida, um pouco da sua história de vida, ok? Como é que se deu esse processo de vida para que você sofresse com a depressão e com a baixa autoestima? Como é que se deu sua formação familiar? A depressão eu descobri depois de um assalto que eu sofri na minha rua. E a partir dali, daquele momento, eu desenvolvi síndrome do pânico, não conseguia sair de casa por medo de ser assaltado de novo. E então eu fui ao psiquiatra e ele me diagnosticou com depressão. Só que hoje em dia eu entendo que ali não foi o início da depressão, ali foi um estopim. Porque a depressão ela foi gerada desde o início da vida, na infância, na adolescência, porque eu sempre fui levado a acreditar que eu era menor que as pessoas, que o meu potencial não devia ser explorado, que eu, mesmo com potencial, com as boas notas que eu tirava, eu era o melhor aluno da turma. Mesmo assim, eu, por vir de uma família pobre, não ia ter chances de estudar, de me formar, não ia ter chance de fazer um concurso, algo assim, de ter um bom trabalho, porque a nossa realidade era aquela, de ser pobre, trabalhador braçal, e como nós dependíamos de ajuda financeira de familiares, amigos, essas pessoas sempre nos colocavam numa prateleira abaixo das outras, né? Então a gente ouvia muita palavra negativa, muita palavra para colocar para baixo. O meu pai não era uma pessoa que nos incentivava. Minha mãe, por viver nesse contexto, também não acabou atraindo aquilo para ela também. Então nós nos achávamos menores do que os outros. Ok, então dá para perceber que a palavra negativa foi uma constante na família de vocês, né? Sim. Isso tudo contribuiu para a depressão, a baixa autoestima, e parece que em 2010, com esse episódio do assalto, alguma coisa startou dentro de você. Você passa a ter um pouco mais de consciência dessa depressão, não é isso mesmo? Sim, sim. Aí eu desenvolvo os sintomas, porque assim, alguns sintomas eu já tinha, uma baixa autoestima, uma tristeza, uma sensação de incapacidade, eu sempre já tive, só que eu não interligava. Ok, então tá bom. Tadeu, eu queria perguntar para você agora, né? Vai se apresentar mais uma vez. Como é que se deu esse processo na sua vida? Você fala um pouco da ira, da procrastinação, do palavrão. O Felipe fala que essas palavras negativas influenciaram, né, a autoestima dele. E como é que se dá esse processo na sua vida por conta da ira, do palavrão, da procrastinação? Como é que se dá esse processo dentro do seu lar para que fizesse com que você, lá na sua juventude e também na fase adulta, né, tivesse esse comportamento inadequado? Foi através de meu pai, finais de semana, praticamente era só no botequim, né? Na minha infância eu vivi muito tempo convivendo com os homens no botequim, junto com meu pai. Era um ambiente muito tóxico, porque
Era um ambiente que tinha muito palavrão, jogatina, os homens falavam de orgias, né, de traições. E esse momento, para mim, que foi ali naquela fase em que a criança, né, faz igual papagaio, quer imitar os adultos, né? Imitar o comportamento. Imitar o comportamento. Então, foi nessa fase que eu fui adquirindo maus hábitos, né? E foi uma situação muito difícil para mim, porque eu crescendo nesse ambiente tóxico, eu adquiri também esse ambiente de ter que conviver em botequins. Aí aprendi a fumar, a beber, né? Fumei maconha, quer dizer, fui tendo essa vivência de uma coisa que eu não queria para minha vida, mas naturalmente ela foi, né? E qual seria aí o grande malefício, né? Você teve uma vivência nos bares da vida, né? Talvez jogando sinuca, jogando sueca, Sim. Tomando cerveja. Buracos. Eu pergunto para você agora, Tadeu, aonde você entende que isso te prejudicou de forma fundamental? Qual foi o maior malefício desse comportamento adquirido para a sua vida? Foi do momento que eu começava as coisas e eu não conseguia concluí-los. Eu sempre começava um projeto, mas eu não conseguia concluir esse projeto. Eu começava muito bem, eu também sempre fui um aluno dedicado, também tirava notas muito boas, mas eu comecei a fazer amizades, né, que foram naquele meio ali, eu fui mais um ambiente tóxico que eu fui entrando, né? Conheci aquele pessoal que era do rock, do metal, e esse pessoal era um pessoal que na época que também não tinha um incentivo, já não tinha um incentivo, né? Porque meu pai queria que eu sempre fosse, você tem que trabalhar para ajudar em casa. Tem que fazer um curso, mas eu não sobrava dinheiro, não tinha dinheiro para fazer curso, para não fazer nada. E quando eu começava alguma coisa, eu não conseguia concluir, porque num momento eu estava muito feliz, eu tinha aquela euforia, e no dia seguinte, ao mesmo tempo que eu tinha aquela euforia, eu era a pessoa mais infeliz do mundo, eu não conseguia. Que eu fui descobrir através do Celebrando, que aquilo ali era uma influência demoníaca na minha vida. Era uma herança que eu tinha demoníaca, e infelizmente aquele reflexo estava vindo para a minha vida. E como eu, na época, tinha uma predileção para as coisas do mal, ou seja, as coisas malignas me atraíam, né? Eu comecei a ler livros, né, de ocultismo, livros satânicos, livros que falavam sobre uma cultura obscura. Então essas coisas, né, me influenciavam totalmente. As coisas nos influenciam. O mundo, eu não gosto muito desse termo, né, mas o mundo nos influencia. E o mundo é muito atraente. Sim. Então, assim, eu me sentia muito atraente. Por quê? Porque eu convivia com amigos que eram desse meio, ao mesmo tempo como eu não tinha, infelizmente, uma coisa assim que eu não tenho orgulho nenhum da minha vida é dessa fase. Um amigo meu falou uma vez para mim, poxa, eu queria ter um pouco da experiência que você teve de vida, para eu poder levar essas coisas. Eu falei assim, poxa, eu trocaria tudo que eu tinha pela sua vida, como seu pai de pastor, você dentro da igreja, eu trocaria, porque quando eu conheci Jesus, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Foi quando eu entendi que realmente a gente tem que caminhar sobre a mão poderosa dele. Sim, dá para perceber então que seu comportamento, né, inadequado não te abençoou em nada. Bom, você falou que na sua vida você tinha muitos projetos inacabados, né? Você começava e não terminava. Vou perguntar ao Felipe. Felipe, vocês viveram no mesmo lar, né? Apesar de viver no mesmo lar, são histórias distintas. Você é um indivíduo, Tadeu é um indivíduo. Como é que foram os projetos de vida para você? Seu irmão diz que ele começava muita coisa e não levava ao final. Como é que se deu esse processo na sua vida, de projetos de vida? Seu relacionamento com o mundo exterior, como é que foi isso? Bom, enquanto ele tinha a empolgação para começar, eu nem começava. Na verdade, por ser muito pessimista, por me sentir incapaz, eu nem dava
eu pensava um projeto, eu nem dava sequência, eu não dava nem o primeiro passo, porque eu já tinha um pessimismo, achava que não ia dar certo, porque eu não tinha capacidade, então nem dar o start eu dava, não saía nem de uma ideia, porque não iria encontrar incentivo, não iria ter alguém para me dizer, vai lá, faz, tenta. Então eu deixava já aquilo de lado e levava a vida daquele jeito, porque já sabendo que não tinha como dar certo, que não iria encontrar apoio, porque tudo que a gente faz a gente precisa de apoio. Sim. Então a gente precisa de alguém para dizer pra gente, vai, tenta, faz. Então, como eu sabia que não ia encontrar aquilo, como eu iria ouvir palavras como isso é besteira, isso é frescura, não vai dar certo, você não vai conseguir fazer, então eu nem tentava fazer. Dá para perceber que na sua casa, Felipe, as emoções não eram muito levadas em conta, né? As pessoas minimizavam os problemas emocionais como se fosse uma frescura. Era uma forma muito prática. Entendi. Era trabalhar, pagar a conta, comer e era isso. É o comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Aí. Só se pensava na necessidade imediata. Sim. É isso mesmo? Então vou perguntar, Tadeu, você falou um pouco aqui da sua história, projetos inacabados. Você foi educado quase que dentro de um bar, né? Acabou sendo uma escola na sua vida. Quando é que começa esse ponto de virada, né? Quando é que você começa a ter consciência de que o caminho por onde você estava andando não era um caminho que te abençoava, que edificava a sua vida? Como é que começa esse start na sua vida, o estalo? O estalo veio há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Foi quando houve um sobrenatural da minha vida, né? Eu praticamente não dormia porque eu estava também afundado numa depressão. Eu tentei suicídio algumas vezes. Eu fumava demais. Eu bebia demais. Então naquele momento eu queria mesmo acabar com a minha vida, porque eu não aguentava mais, né? O estalo mesmo assim foi quando eu estava no metrô da Carioca, da estação do Largo da Carioca, e quando eu ia me jogar na frente do trem e eu senti uma coisa assim me empurrando levemente para trás. Foi quando eu comecei a chorar e ver que alguma coisa mesmo não queria que eu perdesse a minha vida. E o outro sobrenatural que eu passei foi quando, num momento da madrugada, na casa que eu morava em Inhaúma, uma voz assim falou no meu ouvido, vai lá, liga a internet, bota lá no amigos dos teus amigos e escreve Cida. Foi quando eu fiz isso. E apareceu a foto da Cida e eu comecei a chorar muito, porque eu e a Cida nós tivemos uma história no passado, né, antes de nos reencontrarmos. E daquele momento que nós voltamos a nos falar, nos tornamos amigos novamente, e as coisas, né, foram se aprofundando. Quando eu a reencontrei, que eu fui lá pessoalmente encontrar, nós trocamos um papo e ela falou, e eu percebia-se o amor dela por Jesus. Ela falava muito de Jesus e falava muito do ministério, porque o Celebrando a Vida, ela falou que era o Celebrando da Vida para ela, o que fez na vida dela, porque era notório. O benefício para ela, né? Como é que isso fez bem? Era notório a mudança de vida que ela dela, teve. né? Ela teve uma transformação que foi visível. Exatamente. E eu falei assim, poxa, eu também quero isso para mim, eu quero conhecer esse seu Jesus, né? Eu quero conhecer esse Jesus que transformou a sua vida, esse ministério que transformou a sua vida. E ela sempre deixava por ela, porque eu tinha a minha crença na época, e eu falava para ela, ela sempre me respeitava. Mas eu, por mim mesmo, cheguei assim, eu quero ir lá na sua igreja e conhecer o seu Jesus. Vamos ver se o seu Jesus vai ser o Jesus que eu procuro. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu vou passar para o Felipe e eu volto em você. Então, na verdade, uma coisa interessante que você falou foi através do relacionamento com a Cida, né? Sim. Uma pessoa que servia a Jesus, foi alguém influente na sua vida. Então, totalmente. Você teve esse start, né? Quando você tenta tirar a sua própria vida e você entendeu que precisava de ajuda, não é isso mesmo? Isso. Tá. Felipe, eu te faço a mesma pergunta. Em que momento você se deu conta de que você estava assim no fundo do poço? Baixa autoestima, depressão.
Você nem sequer começava projeto nenhum, né? Uma vida estagnada, estacionada. Quando foi que você tem esse start? Por exemplo, na sua história de vida que eu li, você coloca lá que você acreditava que Deus existia, mas você não cria que Deus poderia fazer algo por você. Como é que dá esse start? Bom, o que aconteceu é que após o falecimento do meu pai em 2016, logo depois em 2017, eu terminei um relacionamento de 6 anos, que eu acreditava que iria dar em casamento e tudo mais, e a partir dali tudo foi assim, sendo me tirado, vamos dizer assim. Fui perdendo as coisas pouco a pouco. O pouco que você tinha, o pouco que eu tinha me foi tirado. E então nós fomos morar numa casa que era infestada de mofo e não tinha janelas. E ali eu desempregado e tudo mais, ali eu pensei, bom, não sirvo mais para viver, para que viver assim? Então eu pensei em tirar minha vida, ouvia vozes falando para eu me cortar e tudo mais. E o start foi quando, através do relacionamento do Tadeu com a Cida, ela ia lá em casa, falava de Deus e tudo mais. Eu pensava, bom, é a minha única esperança, porque eu não tenho mais perspectiva de vida nenhuma. Não produzo nada, só ficava dentro de casa, não tinha amigos, não tinha um serviço, não tinha renda, não tinha um relacionamento. Então eu pensava, eu só dou despesa em casa, então até para minha mãe e para o meu irmão é melhor que eu morra para não dar mais despesa a eles. Não dá mais. Até porque eu brigava muito com a minha mãe também, com o meu irmão. Então eu achava que eu era um pária. E aí o start foi vindo ao Celebrando, depois que houve o convite da Cida, do Tadeu. Eles me fizeram um convite, eu pensei, bom, vou lá, vamos ver como é que é isso. Tá tudo perdido, né? Como pessimista, como eu sempre falei, não deve adiantar muita coisa, mas vamos lá ver como é que é isso. Por curiosidade você veio, né? Pelo menos tentei. E aí deu o start, vi como as pessoas, assim, ouvi pessoas com problemas que eu julgava serem muito piores do que o meu, e as pessoas felizes, rindo, com fé. Falava, bom, eu quero ter essa alegria também, de mesmo com tudo indo mal na vida, eu ter essa alegria, essa esperança. E eu falei, bom, eu quero experimentar isso também para minha vida. Tadeu, vou te fazer uma pergunta. Nós ensinamos aqui no Celebrando que o Celebrando, na verdade, é um programa, né? O programa não tem o poder de curar ninguém, não tem o poder de transformar ninguém. A transformação quem faz é Jesus, como o nosso poder superior. Em que pese o programa não transformar, mas qual a importância do programa para a sua vida? Veja bem, o programa não transforma, mas eu acredito que de alguma forma ele foi significativo. Qual o grande legado, o grande aprendizado que você teve com o programa Celebrando a Vida? O programa Celebrando a Vida, ele foi um instrumento de Deus na minha vida, né? Hoje eu falo para as pessoas que é impossível sem a mão de Deus sobre as nossas vidas. Primeiramente, é impossível sem Jesus. Quando eu vim para o Celebrando a Vida, que eu vim a primeira vez aqui na PIB de Irajá, que eu senti... Engraçado que quando meus amigos crentes falavam assim, não, o Espírito Santo, tal, eu não acreditava, muito descrente nisso. Mas eu senti o que é isso na minha vida, porque eu tive isso aqui dentro. Quando eu cheguei no Celebrando e quando estava na grande reunião, falando sobre o Celebrando, eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu até brinco com o pessoal que eu falo assim, sou meio frustrado que eu não aceitei Jesus lá na frente da igreja, né? Mas eu aceitei Jesus naquele momento como meu Salvador. E eu olhei para o Jesus ressurreto, e não na horizontal, como eu sempre via. E o programa, ele veio com a certeza de que a mudança tinha que começar por mim. Eu começava a mudança, porém, sob a supervisão do Pai. Ele que dava aquela supervisão, a orientação na minha vida. E dentro do Celebrando, eu fui aprendendo que, como o meu irmão falou,
ali eu falei assim, poxa, meu problema às vezes é pequeno, porque tinham irmãos que tinham problemas Diante das muito... demandas, né, de outras pessoas. Então o programa abriu os meus olhos para os problemas, porque assim, hoje em dia eu trato a ira, a agressividade e a procrastinação, porém eu tenho vários outros problemas que eu também tenho que tratar. Ok. Mas esses no momento são aqueles que, imagina, hoje em dia eu falo que eu tenho 1 ano e meio de vida, porque é o tempo que eu tenho com Jesus. Mas eu passei 40 e poucos anos da minha vida passando por esses problemas, e para a gente ir se adaptando só com a força de Jesus mesmo. É um processo, né? Então eu perguntaria para o Felipe. Felipe, eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o seu irmão. Nós aqui ensinamos que o Celebrando é um programa baseado num processo, né? É um programa de crescimento emocional e espiritual. Nós temos todo o embasamento bíblico, né? A nossa base é o Sermão do Monte. Apesar do programa não curar, não salvar, mas qual foi a importância e a relevância do programa para você? A importância do programa foi me fazer crer em Deus, porque eu sempre tive muita facilidade para ser incrédulo. Não acreditava assim muito em milagres, em coisas impossíveis aos olhos humanos e tudo mais. Então nunca tive muita fé. Apesar de rezar, né, na época eu era católico, rezava e tudo mais, mas assim, como eu escrevi no meu testemunho, eu acreditava na existência de Deus, mas não acreditava que ele pudesse transformar minha vida. Eu achava assim, não, é isso que Deus quer para minha vida, ele quer que eu venha aqui, sofra e passe por tudo isso, e depois que eu morrer, ele vai me dar o descanso, mas assim, não acreditava que ele pudesse mudar minha vida aqui na Terra. Eu achava que a vontade de Deus é que eu passasse por aquilo. Então, o Celebrando me fez crer que não era a vontade de Deus, crer que eu sou um filho amado de Deus, que assim, eu achava, por exemplo, que Deus tinha os seus filhos preferidos, que as pessoas que não passam por aflições aqui na Terra, ou que passam por menos aflições, são pessoas que Deus escolheu para não passar por isso, e as pessoas que sofrem são pessoas que Deus escolheu mesmo para sofrer. Então eu abri meus olhos enquanto a isso, vi que Deus não quer que ninguém sofra, não quer que ninguém passe por aflições, e vi que eu sou um filho amado, que eu tenho dons e talentos, que eu posso transformar a minha história, posso transformar se botar na dependência dele. Se eu não colocar com ele, se eu der um passo à frente, ele não vai transformar. Então... Excelente o que você falou agora, né? Hoje você entende que o seu potencial pode ser usado para a glória de Deus e para abençoar a vida de muita gente, né? Então eu vou fazer uma pergunta final aqui, a gente está chegando no final do programa História de Superação. Tadeu, vou te fazer uma pergunta de forma bem objetiva, olhando para a câmera. Aqui no Celebrando a Vida nós temos não uma frase de efeito, mas um estilo de vida, né? A gente costuma dizer que nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. O que é para você viver um dia de cada vez? O que você tem para dizer para o nosso telespectador? Um dia de cada vez para mim é saber que o amanhã vai ser melhor do que o ontem, né? A minha recuperação é totalmente pautada a Jesus. Se não for Jesus, sabendo que eu sou dependente dele o tempo todo, eu falo para os meus amigos, inclusive, que eu tenho que me converter todos os dias. Porque eu tenho que ter a certeza todos os dias que Jesus está comigo, e eu tenho. Hoje em dia eu posso falar que eu sou salvo, porque o que Jesus fez na minha vida e na vida da minha família, não tem como não acreditar em Deus. Eu não acreditava, eu era incrédulo, eu blasfemei muitas vezes, eu fiz coisas assim surreais contra Jesus. Mas quando eu conheci como ele é verdadeiramente, e eu vi e senti, quando eu senti Jesus na minha vida, foi aí o start que eu tive para a minha mudança. E eu falo para vocês que o Celebrando
foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque o Celebrando é um instrumento maravilhoso. Abençoado foi o John Baker, que teve sobre a influência do Espírito Santo de criar esse programa magnífico que abençoa milhares de pessoas pelo mundo. Em mais de 70 países tem o Celebrando a Vida. Então, assim, é maravilhoso. Hoje em dia eu posso dizer que a todos que só Jesus, gente. Só Jesus. É o Jesus ressurreto. Ele é a nossa base. Ele é tudo para nós. Sem a mão dele na minha vida todos os dias. Eu era um suicida, era uma pessoa viciada. E hoje em dia é muito... eu falo assim... Falta palavras, né? Quando eu falo de Jesus na minha vida, eu me emociono muito. Não tem como não se emocionar e falar de Jesus. A transformação que ele fez na minha vida, na vida da minha família. Hoje em dia eu sou um cara casado, nem casar eu imaginava me casar. Reencontrei meu grande amor que é Cida. E o que Jesus fez na minha vida é uma coisa que hoje eu tenho um amor em falar para as pessoas assim, cara, você tem que conhecer Jesus. Jesus é o ser mais maravilhoso que você vai conhecer, ele é perfeito. Amém. Não tem como você mudar e não conhecer Jesus. Jesus é maravilhoso. Coisa boa. Que bom, Tadeu. Ouvir você falar, de fato a gente fica emocionado, né? Porque dá para ver que a sua transformação não foi de fora para dentro, mas é uma transformação que vem de dentro, né? E se exterioriza. Felipe, eu queria te fazer a mesma pergunta, olhando para a câmera. O que significa para você viver um dia de cada vez? Então, para mim, que foi uma pessoa que pensou seriamente em se suicidar, em morrer, viver um dia de cada vez é a esperança de que amanhã vai ser melhor. Porque eu posso ter um dia ruim hoje e amanhã eu posso ter um dia bom, que antigamente eu achava que todos os dias seriam ruins. E não tinha expectativa, não tinha esperança. E esse lema sempre me vem à mente quando eu tenho um dia ruim, porque aí eu sei que amanhã pode ser um dia super bom, pode ser um dia ruim também. Posso ter 2 dias ruins seguidamente, mas o terceiro não vai ser. Posso ter 3 dias ruins e o quarto não. Então, para mim, que fui uma pessoa que ficou 10 anos prostrado, e quando eu digo prostrado, é prostrado mesmo, sem produzir nada, sem estudar, sem trabalhar, praticamente dentro de casa, fumando, me entupindo de café e cigarro o tempo todo e falando bastante palavrão, espraguejando as pessoas com ódio da vida, a experiência com Deus e esse lema de viver um dia de cada vez é o que me mantém hoje em dia em pé. Porque se eu deixar na minha mão, eu só faço besteira. Se eu deixar na mão de Deus, eu tenho jeito. Se eu tomar as atitudes por mim mesmo, quando eu ainda tomo as atitudes por mim mesmo, sem orar, sem botar na dependência de Deus, não dá certo. Mas quando eu peço a Ele antes, dá certo. Então, é isso que eu tenho a falar. Tenho a dizer que você que queira vir ao Celebrando, você vai ser muito bem acolhido, você vai ser muito bem recebido, você vai aprender sobre o Jesus de verdade, o Jesus que promete que nada vai ser fácil, mas o Jesus que dá esperança nos dias ruins. Então é isso que eu tenho para dizer. Ok, a gente está chegando no final desse bloco aqui, né? Desse programa de abertura, História de Superação. Entrevistamos aqui Felipe Godinho, Tadeu Godinho, pessoas maravilhosas que chegaram aqui no Celebrando. Hoje fazem parte da equipe, né? Foram transformados dentro desse processo. Tem muita coisa para se aprender. Mas que bom saber que são 2 pessoas maravilhosas que fazem parte da equipe Celebrando.
quero convidar você para fazer parte também do nosso time. O Ministério Celebrando funciona todas as segundas-feiras, às 19h30. Porém, nesse tempo de isolamento social, de quarentena, o trabalho presencial está suspenso. Meu pedido é que você siga a gente pela rede social, curta o nosso canal, compartilhe e que daqui a pouco você possa caminhar conosco também. Lembrando que aqui no Celebrando, nós não aceitamos pessoas perfeitas. Então, se você se julga ser imperfeito, se você entende que tem algo para melhorar, então você é o nosso convidado. Deus te abençoe, fique na paz.